Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal Que Diz a Bíblia, também pelo Facebook, no canal O Que Diz a Bíblia Sagrada, também no Facebook, o nome é O Que Diz a Bíblia Sagrada, e aqui no YouTube, O Que Diz a Bíblia. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e é um prazer poder estar contando com a sua audiência, você que nos acompanha, você que tem aí prestigiado esse ministério, esse trabalho na área da apologética. Nós não fazemos apologia a nenhuma denominação em especial. Não fazemos. Porém, todavia, nós ressaltamos a importância das igrejas locais com pastores sérios que pregam o genuíno evangelho. Então é importante que você entenda isto. E algumas vezes nós já até falamos que se você tem dúvida a respeito de onde está congregando, procure uma igreja local séria, mais próxima da Bíblia, mesmo que geograficamente ela esteja distante, tá bem? Quero agradecer a cada um dos inscritos no canal. Por falar em inscrição, você que ainda não é inscrito, olha aí, ó, se inscreva no canal, por favor, tá bem? É só você bater o dedo aí, se inscrever, apertar o sininho é importante porque você sempre vai receber as notificações de novos vídeos postados e também das lives que virão ao ar. Você pode compartilhar, por favor, compartilhe também e dê o seu like. Quando você dá o like, você está fortalecendo o canal. Peço a você também que esteja aí colocando seus comentários. Os assuntos são diversos. É verdade que os assuntos são polêmicos e não porque é um erro, mas porque traz uma reflexão mais séria, mais profunda a respeito de assuntos que muitas vezes não são debatidos, não são falados, por falta de interesse, por falta de conhecimento, por medo, alguma coisa assim desse tipo. Então, aqui nós falamos alguns assuntos que em alguns lugares pode até parecer um tabu, um mito, alguma coisa assim. Então é importante que você coloque a sua opinião, pergunte, esteja falando conosco a respeito desse assunto, tá bem? Ou dos assuntos aos quais você tem interesse. Hoje nós vamos falar sobre a maçonaria, essa organização hermética, fechada, e que traz sempre alguma confusão, alguma curiosidade. O que é a maçonaria? Como ela se estrutura? Quais são as suas regras? Quais são os seus símbolos? É óbvio, meus queridos, que nós não pretendemos esgotar todo o assunto em uma live, não é possível. Aliás, nenhum dos assuntos que nós falamos aqui, em um período aí de 40 minutos, 50 minutos, talvez, nós temos a pretensão de esgotar todo o assunto. Mas queremos trazer, assim, uma ideia para que você possa se localizar, para que você possa entender, pelo menos no básico do assunto e se intere do que nós estamos falando. Então, nós vamos falar sobre a maçonaria e a posição principal dessa live, desse trabalho de hoje é: o cristão pode ou deve ser maçom? Um cristão deve ser maçom? Um detalhe, eu coloquei essa questão de pode ou deve, porque até me questionaram dizendo, deve não, pode ou deve. Por que essa palavra? Veja bem, poder, nós podemos quase tudo, não é verdade? Você pode sair aí da sua casa agora e fazer alguma besteira, alguma atrocidade, alguma coisa doida. Você pode fazer algo que não seja da vontade de Deus, necessariamente. Mas a pergunta é, você que é cristão, essa pergunta, obviamente, é a você que é cristão, que é salvo. Você deve ou pode? Você não deve fazer algumas coisas, mas até pode fazer. Então, quando nós perguntamos, um cristão, ele deve ser maçom? É porque ele pode, tanto é que tem muita gente se intitulando como cristão nas fileiras da maçonaria. E aí nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos para a nossa vinheta e nós já voltamos com o assunto. Muito bem, estamos de volta. E mais uma vez eu agradeço aí a sua participação, tá bem? Falando sobre a maçonaria. Um cristão deve ser maçom? Bem,
Começando a falar a respeito do assunto, o Dicionário da Maçonaria, de Joaquim Gervásio de Figueiredo, ele declara o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que ele declara. As origens reais da maçonaria se perdem nas brumas da antiguidade. Alguns maçons afirmam que a maçonaria começou com o Templo de Jerusalém, construído por Salomão. Será que essa declaração é verdadeira? Será que essa declaração é bíblica? Será que essa declaração tem um fundamento na palavra de Deus? Ou seja, será que o Templo de Salomão foi construído realmente por maçons com objetivo maçônico e a maçonaria está por trás disto? Nós vamos ver que não, porque o Deus da maçonaria é um Deus genérico. É um Deus que está colocado para atender as mais variadas posições religiosas. Mas vamos ver na palavra de Deus o que ela diz a respeito, e o que o próprio Deus fala a respeito do Templo de Salomão. Tá bem? Vamos lá para 1 Reis, no seu capítulo 6 e versículo 12. 1 Reis, capítulo 6, lá no seu versículo de número 12, nós vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 6, e o versículo é o de número 12. Olha aqui o que diz o versículo 12 e 13, vamos colocar aqui. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo, diz o meu povo de Israel. O versículo 14 diz, assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Bem, nós vemos aqui então, vamos voltar lá para o nosso slide, nós vemos aqui então que Salomão ele constrói o templo que foi dado por Deus, a planta foi dada por Deus, e o próprio Deus vem dizendo que aquela era a casa dele. De qual Deus? O Deus de Israel. O Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Pai de Jesus Cristo, aquele que nos deu as Escrituras Sagradas, mostrando que Jesus é o seu Filho sempre eterno. Jesus não é uma criatura, Jesus não foi criado. Jesus, ele é monógenes, é o único da espécie eternamente gerado. Então nós temos que observar estas questões. Quando nós olhamos também para o segundo livro de Crônicas dos Reis, segundo livro de Crônica dos Reis, no capítulo 7, versículo 11, segundo livro de Crônica dos Reis, capítulo de número 7, e o versículo 11, capítulo 7, e o seu versículo de número 11. Olha só como diz aqui. São várias os textos, nós vamos ler do 11 até o 15. Acompanhe aí. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa de sacrifício. Deus de Abraão está dizendo que escolheu para ele aquele local. Versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí o versículo 15 diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Qual lugar? O templo de Salomão, feito para o Deus de Israel, e não para um Deus genérico, e não para um Deus que atenda às mais diversas e variadas religiões, como nós vamos ver aqui. Um detalhe importante, no versículo 13, nós já falamos sobre essa temática em uma outra live, mas conforme nós vamos lendo os textos bíblicos, nós vamos nos lembrando e vamos reforçando algumas questões aqui. Observe que interessante, o versículo 13. Se eu fechar os céus, olha, fechar os céus e não houver chuva,
o não cair da chuva, a não existência da chuva, ela causa um mal à humanidade. E Deus está dizendo que ele ordena isto. Deus ordena esse tipo de mal. Por isso nós falamos em uma outra live sobre esse assunto. Ele diz também, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Olha que grande prejuízo, que mazela que possa acontecer, a fome que pode vir sobre as pessoas, e o próprio Deus diz que ele ordena os gafanhotos que venham consumir o fruto da terra. E por final diz, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então Deus, ele determina, ele decreta esse tipo de mal, ele está no controle. Agora, os agentes que estão envolvidos e os porquês, isto não tira a responsabilidade dessas pessoas. Mas vamos voltar à nossa questão aqui. O que nós estamos mostrando é que o Templo de Salomão foi construído definitivamente para o povo de Israel e é o templo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não um Deus genérico. Tudo bem? Então, na continuidade aqui, nós vemos esse tipo de posicionamento. Olha, quais as origens e algumas argumentações que existem aí? No ritual de primeiro grau da maçonaria, está declarado o seguinte: como os maçons podem pertencer a qualquer religião, é de desejar que tenha sido colocado em altar uma das escrituras de cada fé, mas não se deve procurar impor qualquer interpretação particular do ritual a qualquer irmão da ordem. Então veja bem, a maçonaria ela é eclética. E pelo fato dela ser eclética, ela exige o quê? Como nós falamos, um Deus genérico. Por quê? Para que uma pessoa seja convidada a ser maçom, ela precisa crer em uma divindade. Olha o que eu disse aqui, ser convidada. Não existe a possibilidade de alguém falar assim, olha, eu quero ser maçom, vai lá numa loja onde eles se reúnem, que nós vamos explicar essa questão ainda, e diga, olha, eu quero me filiar à loja, eu quero me tornar um maçom. A pessoa que vai ser convidada, ela passa por uma investigação social, por assim dizer, onde é analisada a pessoa, a vida da pessoa, vários aspectos para que chegue-se a ela e faça esse convite. E um dos quesitos para que ela venha a ser convidada a ser e pertencer à maçonaria é que ela creia em uma divindade, é que ela creia em um Deus, não necessariamente no Deus de Israel. Por isso, ela é eclética, por isso ela abriga embaixo do teto da sua organização as mais variadas correntes e crenças sobre mais variadas religiões e segmentos dessas religiões e seitas que aí estão. Então, a necessidade de um Deus genérico chamado Gadu. Gadu é a abreviação desse Deus genérico que se coloca como grande arquiteto do universo. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um grande arquiteto do universo, isso nós não negamos. Não há problema nenhum em concordarmos que Deus é um grande arquiteto, ele arquitetou tudo, ele construiu, trouxe a existência e mantém tudo da forma como está, em perfeição. Então ele não deixa de ser um grande arquiteto. Porém, esta colocação que a maçonaria põe como Gadu, o grande arquiteto do universo, dentro desse Deus genérico, é que ele atenda todas as correntes que existem ali, as correntes que possam estar existindo ali, como aquelas que são das mais variadas religiões. Então, isso daí que é o grande problema, vamos dizer aí, da maçonaria. Bem, aqui nós temos, então, a apresentação do Templo de Salomão, uma maquete. Essa é a maquete do Templo de Salomão, quando ele construiu esse templo, orientado pelo próprio Deus. Né? Deus dá a ele, vamos dizer aí, a planta do templo, e ele escolhe pessoas que estariam ali construindo o templo. Como eu falei, nós não vamos entrar em tantas nuances, ou melhor dizendo, tantos detalhes, porque nós não temos todo o tempo, e há então a necessidade de termos aí uma apresentação mais genérica da questão. Mas aqui está, o Templo de Salomão, essa é uma maquete dentro de uma fidelidade do que nós temos conhecimento. Nós colocamos aqui porque não era o Templo de Salomão. Então nós já explicamos lá em 2 Crônicas 7,
Se você ler do versículo 1 até o versículo 22, você estará recebendo essa orientação da palavra de Deus e vendo que realmente não há nenhuma conexão do Templo de Salomão, que foi construído pelo mesmo, com essa argumentação que a maçonaria ela faz a respeito, que ela seria aí a detentora da origem do templo que foi construído ali por Salomão. Tá bem? Bem, dentro da continuidade aqui, existe a questão da maçonaria, quando se alega as versões que há sobre a sua origem. Existem duas origens. Essa que se fala do começo da maçonaria, originada lá do Templo de Salomão, mas que, na verdade, na Idade Média, se começa ali, o uso de pedreiros, de pessoas que tinham habilidade em pedras para a construção das catedrais góticas. Isso antes da Reforma Protestante. Então, antes da Reforma Protestante, existia aquilo que nós chamamos, nós vamos ver também, a chamada maçonaria operacional, aonde esses pedreiros eles tinham essa habilidade, essa capacidade de estarem, então, construindo e trabalhando as pedras que seriam encaixadas, construídas para as grandes catedrais góticas. Com o advento da Reforma, a partir de 1500, começou a haver uma baixa na procura e uma baixa na construção dessas catedrais góticas que estavam mais ligadas ao catolicismo romano. E é nessa época, então, que começa então, a haver um arrefecimento desta demanda de pedreiros que tinham essa habilidade. A maçonaria, como conhecemos hoje, então, segundo esse dicionário da maçonaria, ela foi fundada no dia 24 de junho de 1717 em Londres. E quem a fundou, quem trouxe à tona esse início dessa nova fase da maçonaria, que nós chamamos agora de maçonaria filosófica e não a operacional, foi um pastor, um reverendo presbiteriano com o nome de James Anderson. Então, esse presbiteriano, de nome James Anderson, foi quem trouxe a maçonaria, quem constituiu a maçonaria filosófica no dia 24 de junho de 1717, e é em razão disto que no meio maçônico se coloca, não vamos dizer que todos, mas uma boa parte da linha da maçonaria coloca João como sendo ali o patrono da maçonaria. Né? Eles colocam lá São João, tanto é que no catolicismo romano, as festas juninas que existem no Brasil, dia 24 de junho é comemorado lá o chamado São João. Então esse São João, no dia 24 de junho, é o patrono da maçonaria. Então, a partir de 1717, e aí se constituiu a Grande Loja de Londres, onde várias lojas se reuniram, e ali começa, então, a Grande Loja de Londres. Esse comportamento maçônico, essa forma deles trabalharem, ela vem também a palavra maçom, melhor dizendo, ela tem alguns significados. No latim macio, que traduz a operacionalidade desse pedreiro. No alemão, metz, que é o cortador de pedra. No francês, maçon, que é também aquele que mexe com as pedras. E o significado genérico e principal é pedreiro. Então, o maçom, ele é um pedreiro, ele é um construtor. É exatamente por isso que a maçonaria ela tem 3 símbolos principais. Os 2 primeiros estão ligados à área da construção civil, que é o compasso e o esquadro. Além do compasso e o esquadro, ela tem o livro da lei. Qual é o livro da lei? Bem, como ela é eclética e ela trata de um Deus ou trata com um Deus genérico, eles colocam que esse livro da lei deve ser o livro que representa a maior religião daquela região, daquele povo, daquelas pessoas que ali vivem. Se você visita uma loja maçônica, onde o cristianismo ele é mais evidente e praticado, então, ali no altar da maçonaria, no Grande Oriente, o altar da maçonaria, quando se entra na loja, nós temos uma figura aqui que nós vamos mostrar, quando se entra na loja maçônica,
lá na direção do Grande Oriente, onde existe o altar, existe lá esses três elementos: o compasso, o esquadro e o livro da lei. Que no caso, por exemplo, dos lugares onde o cristianismo prevalece, é a Bíblia Sagrada. Se for em um local onde o islamismo ele é predominante, então ali terá um Alcorão, o compasso, o esquadro e o Alcorão. Se for aonde o budismo ou o hinduísmo, por exemplo, estiver mais evidente, então ali você teria, no caso do hinduísmo, os Vedas, que são os livros que ditam a regra de fé do hinduísmo, o compasso e o esquadro. Esses são os símbolos principais que a maçonaria tem, e usa-se esses símbolos de construção, por assim dizer, em razão de como nós colocamos aqui o significado da palavra maçom. E mais uma vez, trazendo então essa informação, ela se dividiu então na maçonaria operacional, que era aquela onde esses pedreiros eles tinham a habilidade em estar cortando as pedras e construindo as catedrais, e depois passa a ser a maçonaria filosófica, que é esta atual. O fato de se chamar loja maçônica, ela tem também uma origem em decorrência dos alojamentos que os pedreiros ficavam. Existem algumas linhas que não concordam com isso, obviamente nós não queremos dogmatizar, porque dentro da própria maçonaria existem fragmentos de alguns entendimentos. Então não tem como você também dogmatizar e estabelecer uma única linha de raciocínio, mas, no geral, essa origem da chamada loja, ela vem da questão dos alojamentos que os pedreiros ali, eles frequentavam, por serem maçons. A influência da maçonaria. Bem, quando a maçonaria ela é instituída em Londres, então a grande loja maçônica de Londres, nós vemos que a influência da maçonaria agora nos Estados Unidos, na América, vindo para o outro continente, ele é muito grande. E nós temos alguns números aqui que mostram que dos quase 35 mil lojas maçônicas existentes no mundo todo, a grande maioria, ou quase que a metade delas, estão na América, né, nos Estados Unidos da América. E existe aqui uma lista de ex-presidentes dos Estados Unidos que foram maçons. George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Garfield, Howard Taft, Franklin Delano Roosevelt, Henry Truman, Gerald Ford. São alguns dos nomes de presidentes dos Estados Unidos que foram maçons, que estiveram envolvidos com a maçonaria. A maçonaria, ela é uma instituição que eles dizem ser filantrópica, ou seja, que ela principalmente agora, a filosófica, né? Agora que eu quero dizer, de 1717 para cá, e isso foi aumentando esse entendimento, que ela tem o objetivo de trazer benefícios à sociedade, uma organização filantrópica que tem esses benefícios. Mas nós vamos ver, o grande problema vai chegar agora quando parte para o relacionamento com Deus, com as divindades, com a parte espiritual da questão. Algumas influências da maçonaria no Brasil. Algumas influências da maçonaria no Brasil, logo no início da República, logo no início do governo, logo no início da organização do país, nós temos aqui algumas figuras. Você pode ver aí, olha, Dom Pedro I, um mês após proclamar a independência, Dom Pedro I foi aclamado grão-mestre-geral da maçonaria do Brasil. Apesar dele ser católico romano, ele era maçom. Essa figura central aí mostra o trono de Dom Pedro quando era grão-mestre. Se você observar, talvez, não sei se você consiga ver bem aí, mas na cadeira, no encosto da cadeira, na parte de cima, existe ali um símbolo da maçonaria, existe ali um compasso e um esquadro. E também o Marechal Deodoro da Fonseca ocupava cargo de grão-mestre-geral da maçonaria no Brasil, quando ele proclamou a República. Então existe uma história da maçonaria envolvida com a política no Brasil, isso até hoje. Isso até hoje. Agora, existem alguns grupos que se divergem, existem algumas divergências, já existiram alguns rachas, por assim dizer, então, como eu falei, você não pode dogmatizar algumas coisas. Por falar em racha, deixa eu falar uma coisa aqui.
voltando à origem da pergunta, como pode ou se um cristão deve ser ou não maçom. Em 1903, houve uma secção na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB. Em 1903, surge a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente. Então, existem duas clássicas igrejas aí presbiterianas, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Esta denominação Igreja Presbiteriana Independente, são aqueles que saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil por não concordarem com a prática da maçonaria no meio da organização. Foi uma organização que, nesse passado, teve a tolerância e admitia pastores, reverendos, as pessoas todas envolvidas com a maçonaria, mesmo trazendo um grande problema em relação ao evangelho. E até hoje existem algumas coisas aí que não foram bem definidas, tá bem? Falando então da influência da maçonaria, olha só, o fundador das Testemunhas de Jeová, o Charles Stacey Russell, ele teve ligação com a maçonaria, ele fez várias palestras em lojas maçônicas, ele tinha um relacionamento próximo ao pessoal, às organizações maçônicas, às lojas maçônicas. E aqui nós temos um dado que Fritz Springmer, em sua obra A Torre de Vigia os Maçons, ele diz o seguinte: justifica isso pelo fato de Russell haver pregado em lojas maçônicas e haver em seu túmulo uma pirâmide e o uso da cruz dentro da coroa, como logotipo da Sociedade Torre de Vigia, impresso nas edições da revista Watchtower, ou seja, a Sociedade Torre de Vigia e os Maçons, que é a atual revista Sentinela, de 1930. Eu vou colocar aqui uma foto do túmulo de Charles Stacey Russell. Olha só. Esse é o túmulo dele. Se você olhar no topo da pirâmide, você pode até pesquisar na internet, você vai ver que tem um símbolo ali da cruz dentro uma coroa de flores, né? E uma cruz ali no túmulo de Charles Stacey Russell. E isto contradiz também a doutrina ou ensinamento jeoviano, porque as Testemunhas de Jeová alegam que Jesus não morreu pregado em uma cruz, mas sim que ele foi estaqueado. Ou seja, Jesus teria morrido numa estaca, com as mãos assim, erguido lá, assim, com as suas mãos, e não houve transfixado o cravo, não os cravos, o cravo em seu punho, e não existia a cruz. Jesus não foi crucificado. Então eles aboliram a imagem da cruz, não usam a cruz como tal, porém o próprio fundador, né, Charles Stacey Russell, no seu túmulo, ele tem lá o símbolo da cruz. Existem algumas outras gravuras e livros aos quais eles usam a cruz, e quando for oportuno que nós estivermos trazendo um assunto relacionado diretamente a Testemunhas de Jeová, nós iremos mostrar essa questão. Bem, uma outra questão que existe quando você se perguntarem a um maçom se a maçonaria ela é uma religião, uma organização religiosa, eles dizem que não, que a maçonaria ela não é uma religião. Nesse aspecto, eles estão certos. Qual é o aspecto que os maçons estão certos em dizerem que a maçonaria não é uma religião? É porque a maçonaria não tem um cânon sagrado. Ela não tem um livro próprio que dita as regras de fé. Qual é a característica de uma religião? O que caracteriza uma religião é que ela tem um fundador específico, em um momento específico da história, e ela tem um livro que dita a regra de fé do grupo. Então, esse livro específico que dita a regra de fé do grupo é um dos principais elementos que caracteriza uma religião. Como nós já falamos, existem 12 grandes religiões no mundo, o cristianismo é uma delas, e cada uma dessas religiões tem um livro que dita a regra de fé. A maçonaria, como nós mesmos falamos aqui já, ela não tem esse livro. Ela é eclética, ela usa o livro das religiões conforme o lugar onde ela está. Então ela não é uma religião, mas ela é uma organização religiosa. Essa é a questão. Ela não é uma religião ortodoxa, que tem a sua estrutura com o canon, com os dogmas ali
estabelecidos em um livro sagrado. Porém, todavia, contudo, ela é uma organização religiosa, sim. Olha só o que os seus líderes, Albert Mackey, diz. A maçonaria pode ser corretamente chamada de instituição religiosa. Isso ele está dizendo. A tendência de toda e verdadeira maçonaria é com a religião. Veja os antigos landmarks. O que são os landmarks? Esta palavra landmark. O landmark são as doutrinas, são as leis, são os ensinamentos, são os dogmas dentro da maçonaria que cada maçom deve seguir dentro do seu grau específico. Tá bem? Suas sublimes cerimônias, seus profundos símbolos e alegorias, tudo focalizando verdadeiros ensinos religiosos. E quem pode negar que a maçonaria é uma instituição eminentemente religiosa? Então veja que um dos seus líderes está concordando, está dizendo que a maçonaria ela é uma instituição religiosa, sim. Obviamente, ela tem os seus paramentos, ela tem os seus landmarks, ela tem uma ceia mística, ela tem o batismo de crianças, ela tem vários elementos que mostram uma organização religiosa. Então, não é uma religião, assim, por exemplo, como... Eu vou dar um exemplo um pouco mais claro aqui. Às vezes a pessoa chega em alguém e pergunta assim, qual é a sua religião? E aí a pessoa responde, olha, a minha religião é o catolicismo romano. Aí pergunta para um outro, qual a sua religião? Aí o camarada diz assim, eu sou adventista, minha religião é adventismo do sétimo dia. Pergunta para um outro, qual a sua religião? Minha religião é a Assembleia de Deus, eu sou batista. Não, a religião é o cristianismo. Esses grupos que eu citei agora são grupos que estão dentro do cristianismo, que fazem parte do cristianismo em um sentido, mas que não representam literalmente todos esses grupos pertencerem à Igreja de Cristo. Essa é a questão. Por quê? Se você pega, por exemplo, o catolicismo romano, ele diz que é uma religião, não é porque ele não tem um livro próprio que dita a regra de fé. Ele tem a Bíblia Sagrada. Muito bem, a Bíblia Sagrada é do cristianismo, como um todo. Mas eles não respeitam as doutrinas centrais do cristianismo. Por exemplo, indulgência aos mortos. A Bíblia não ensina isso. Nenhuma igreja cristã verdadeira, que tem compromisso verdadeiro com a Bíblia, com a palavra de Deus, vai fazer trazer uma indulgência, pedir algo a Deus em favor dos mortos. Não existe esse ensinamento bíblico, muito pelo contrário. O catolicismo romano faz isso. Missa de sétimo dia, extrema-unção e por aí vai. Então, não fazem parte da Igreja de Cristo. Os adventistas dizem que fazem parte, mas eles têm problemas em relação à cristologia. É nesse sentido. Se você pega agora, por exemplo, eu dei o exemplo aqui, Batista, Assembleia de Deus, fazem parte da Igreja de Cristo porque, apesar de haver divergências que são mais relacionadas à questão do culto, da liturgia do culto, tanto um grupo como outro obedecem sim às doutrinas centrais. Por exemplo, quem é Jesus para os assembleanos? É o Filho de Deus e é Deus. Quem é Jesus Cristo para os batistas? É o Filho de Deus e tem natureza divina, é Deus. Para os presbiterianos. Então, estas denominações e muitas outras que aí estão, elas não divergem nas questões doutrinárias centrais da Bíblia. É isso. Então, eles fazem parte da Igreja de Cristo como um todo. E esses outros grupos se arvoram em dizer que são cristãos, mas não. No caso da maçonaria, é o que nós estamos falando. Lembrando que se ela aceita, dentro da organização, vários segmentos religiosos e de crenças, você nem sempre vai ter também pessoas ligadas, de alguma forma, ao cristianismo ali. Você tem dentro, a maçonaria tem dentro das suas fileiras pessoas que creem em outras religiões, que fazem parte de outras religiões, que creem em outros deuses. Só não vai ter nas fileiras da maçonaria ateus declarados. Né? Se o camarada diz ser ateu, já na investigação, lembra que eu falei da investigação que é feita, se a pessoa, quem é a pessoa, no que ela crê, coisa e tal? Então, isto daí já vai barrar, ela já não vai ser convidada a ser aí participante da maçonaria. Olha, alguns dogmas religiosos que existem dentro
da maçonaria. A maçonaria possui orações de abertura, encerramento nas suas cerimônias, consagração da loja. São todas atitudes e efeitos que mostram essa religiosidade dentro do grupo e que creem, como nós falamos já, no grande arquiteto do universo. Então você tem embaixo de um teto maçônico, você tem lá, por exemplo, pode ter um budista, pode ter um judeu, um muçulmano, um satanista. O satanista, ele fala, ó, se a pessoa chegar e falar assim, não, eu creio que Satanás é o meu Deus, eu sou satanista, ele pode ser um maçom. Ele só não pode ser maçom se ele não crer em nenhuma divindade. Vamos pensar um pouco aqui. Olha essa colocação que nós montamos aqui. Judeus maçons. Para o judeu maçom, Gadu é Deus. Gadu. Mas Jesus não é Deus nem filho de Deus. Os muçulmanos maçons, mas tem muçulmano maçom? Tem. É aquilo que eu falei. A maçonaria ela abrange todas as reuniões, as religiões. Para o muçulmano, Gadu é Deus. Veja que ele não está falando de Alá. Alá é o Deus específico do islamismo. Mas para a maçonaria, o muçulmano maçom, ele entende, ele tem que usar essa terminologia, Gadu. No intelecto dele, no coração dele, é Alá. Mas ele sabe que, na verdade, é o Gadu, que é o grande arquiteto do universo, e para o hindu, essa entidade que ele chama de Alá é um outro Deus, que pode ser Vishnu, Brahma, e por aí vai. Então, Jesus não é Deus nem filho de Deus. Para os budistas, um budista pode ser maçom? Essa é uma das questões mais interessantes, porque no budismo não existe uma deidade. Mas um budista maçom, ele entende que Gadu é Deus, ou seja, da forma como ele creia, mas que é uma energia, é um ser que tem o poder de organizar, de arquitetar, de criar, e que aí está. Só que para ele, Jesus não é Deus e nem filho de Deus. Os hindus da mesma forma. Então, portanto, Gadu, aqui entra uma pergunta, Gadu é o pai de Jesus? Não, porque ele não é filho de Deus, segundo a maçonaria. Gadu e Jesus são um? Também não, para o conceito maçom. Gadu é o Deus da Bíblia? Obviamente que não. Por isso, eles entram numa rota de colisão quando nós lemos lá em 2 Crônicas 7, por exemplo, onde Deus vem dizendo que aquele templo foi o templo construído para ele, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Bem, conclusão. Os próprios maçons negam a divindade de Cristo e assim também não conhecem o Pai e muito menos o Espírito Santo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessas questões. Vamos começar lá. Em João, capítulo 10, versículo 30, nós até sabemos o texto, né? Quando Jesus diz assim, eu e o Pai sou um. Perdão, eu e o Pai somos um. Vamos lá para a palavra de Deus, João, Evangelho de João, no seu capítulo 10, Evangelho de João, cadê João? Está aqui, capítulo 10, versículo de número 30. Olha só, Jesus dizendo assim, eu e o Pai somos um. Somos. Se ele dissesse, até como eu falei errado no primeiro momento, se ele dissesse assim, eu e o Pai sou um, haveria então um problema aí relacionado à doutrina da Trindade. Mas aqui ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Então, quando o maçom nega essa relação, ele está negando então o próprio Deus. Se ele nega que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, como ele vai harmonizar esse texto? Agora, a questão aqui é a seguinte. Como tema do nosso assunto aqui, pode um cristão ou deve um cristão ser maçom? Aqui é que começa o grande problema para aqueles que se dizem cristãos, pastores. Existem pessoas que têm a titularidade de pastores, de reverendos, seja lá o que for, e estão envolvidos com a maçonaria. Agora, se a maçonaria não reconhece Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Filho de Deus, como ele resolve essa questão de João 10,30, onde diz, eu e o Pai somos um? Não resolve. Esse é um dos problemas. Vamos voltar a mais um texto bíblico aqui. Por exemplo, aqui em João capítulo 10,
no seu versículo 38. Vamos lá para João 10, 38. João capítulo 10, lá no versículo 38, não está longe, está aqui perto, olha só. Jesus diz assim, mas se as faço, ele está dizendo das obras que ele realiza, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Olha o que Jesus está dizendo. E aí a pergunta que se faz a um suposto cristão, seja ele membro de uma denominação ou líder, o que é pior ainda, agrava mais ainda, que por ser um líder, ele teria uma obrigação ética, moral, intelectual, de responsabilidade em relação ao conhecimento da palavra e obediência da palavra. Então, a palavra de Deus aqui está dizendo e coloca a pessoa em xeque-mate. Ele não tem uma resposta convincente a respeito disso. Eu vou dizer por que não existe uma resposta convincente. Esse pessoal que está envolvido com a maçonaria, que se diz cristão, líder, pastor, seja o que for, na verdade, o que eles querem é um ego massageado. Porque, de alguma forma, até então, ela traz um certo glamour, um certo status. É maçom, tem algo sobrenatural, tem algo a mais. Dá-se essa impressão, principalmente em redor dos leigos, daqueles que não conhecem a palavra. Então a pessoa prefere, cortando reto aqui, a pessoa prefere, na verdade, ter esse ego massageado, viver essa mentira teológica, do que se converter, ou melhor, abrir mão dessa situação e dizer, olha, eu não sou cristão, eu não creio nas Escrituras, eu creio em qualquer outra coisa. Creio numa energia, creio no Gadu, o grande arquiteto do universo, mas sendo um outro personagem, um outro ser, mas não o Deus da Bíblia. É muito mais honesto, ou melhor, é honesto, não existe mais honesto, é honesto fazer isto. Tá? Vamos voltar ali para mais um texto que nós possamos estar vendo aqui. Olha só. João 5:23, João 5:23 diz assim, vamos lá para o texto da Bíblia, João capítulo 5, no seu versículo de número 23. João capítulo 5, deixa eu voltar aqui, capítulo 5, versículo 23. Olha só. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E aí fica a pergunta, se você é um suposto cristão, se auto-intitula cristão, e como eu digo, faz parte da liderança de uma organização religiosa, como fica a sua situação dentro da organização, ou melhor, como fica a sua situação diante de Deus? Porque diante da organização, qualquer coisa vale. Basta você dizer que crê em alguma coisa. Mas diante de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tem todo o poder, que conhece o seu coração, a sua mente. Como você participa de uma organização que não crê que Jesus seja o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque Jesus está dizendo aqui, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. A mesma honra que se dá ao Pai tem que ser dada ao Filho. A maçonaria não faz isso. Até porque ela não honra o Pai de Jesus, que é o Deus da Bíblia. E aí ele continua dizendo, Jesus continua dizendo, quem não honra o Filho, ou seja, os maçons que não honram Jesus, não honram o Pai que o enviou. Ou seja, não tem relacionamento nenhum com o Deus de Israel. Então é simplesmente impossível que uma pessoa seja cristã e esteja envolvido com a maçonaria. Não dá. Não dá. É honesto dizer, eu sou maçom e creio numa outra entidade, mas tentar manipular e dizer que faz parte da Igreja de Cristo, negando esses textos que Jesus fala de forma literal, não tem como. É uma coisa extremamente absurda. Então, se você conhece alguém, né, que se diz cristão, mas está envolvido com a maçonaria, definitivamente, não é será, é com toda certeza, claro como a luz do meio-dia, que ele não é um cristão, tá bem? Ele está dissimulado ali no meio. Bem, continuando aqui, vamos ver, olha, tem mais um texto aqui,
O Mateus capítulo 10, versículo 33. Vamos ler também esse texto aqui, é importante. Mateus 10, 33. Jesus falando. Mateus capítulo 10. Vamos lá, para o Evangelho de Mateus. Aqui, Mateus, no seu capítulo 10, versículo 33. Olha só. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz. Olha a clareza do texto. O maçom que se diz cristão, ele tem que negar isto. Até porque nós vamos ver no final aqui que há relatado uma advertência sobre um suposto cristão maçom, que ele fez uma oração na loja maçônica de encerramento, usando o nome de Jesus. Ele foi advertido por isso, para fazer uma oração eclética, né, que não traga nenhum constrangimento àquele, por exemplo, que não crê que Jesus seja Deus, que Jesus seja mediador, entenderam? Então, e Mateus capítulo 10, versículo 33, Jesus está dizendo: qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, toda essa galera aí, toda essa galera que se diz maçom e que também diz ser cristã, Jesus estará negando a cada um deles diante do Pai. É o que está escrito. Isto não é a palavra de um pastor, isto não é a palavra de uma denominação, isto é a palavra de Deus que nós cremos que é inerrante. Ok? E se a maçonaria ela usa, né, o compasso, o esquadro e o livro da lei, ela deveria então cumprir o livro da lei, mas ela usa conforme a sua conveniência. Bem, concluindo então essa questão, a crença em Gadu, ela é obrigatória para todo iniciante na maçonaria, todo iniciante. E a negação da crença em Gadu é um impedimento absoluto para isso, porque, inclusive, a Constituição do Regulamento Geral, na página 39 da maçonaria, ela vem dizendo isso. Este nome Gadu, grande arquiteto do universo, no rito York, existem alguns ritos. Existe o rito escocês e existe o rito York e alguns outros ritos. No rito York, a partir do 17º, 18º grau, muda o nome de Gadu para Jabulon. Então, o nome que se dá ao grande arquiteto do universo, referendo a essa entidade, a esse ser criador e mantenedor de todas as coisas, que se chama Gadu, muda-se para Jabulon. E o que é o Jabulon? O Jabulon são as iniciais das 3 maiores divindades que já existiram. Jeová, o deus dos hebreus, Baal, o deus dos cananeus, e Osíris, uma divindade egípcia. Então, é a junção dessas 3 divindades e que eles dão o nome de Jabulon. Eu me lembrei de um detalhe aqui. Eu sempre que eu me lembro, eu gosto de falar, porque é o momento, se Deus me fez lembrar, é importante, mesmo que não tenha ligação direta com o assunto, mas é importante esclarecer. Quando nós falamos de divindade egípcia, Íris ou Osíris é uma divindade egípcia, e quando nós falamos de arco-íris, é uma referência a essa entidade. Lá em Gênesis, no capítulo 6, quando houve, depois do dilúvio, Deus colocou o arco dele no céu com as cores que estão na própria desfragmentada nas gotículas de água, né? Gotícula de água, obviamente, da chuva que havia caído, e ali se formou aquele arco onde tem as cores primárias, que popularmente se chama de arco-íris. Mas esse nome íris, arco-íris, é uma referência a uma divindade egípcia. Aí você vai me dizer, mas na Bíblia está arco-íris. Porém, essa tradução não é fidedigna. O texto original diz o arco de Deus, tá bem? E que o movimento LGBT acampou para eles, né? Você sabe disso. Isto não quer dizer absolutamente que você observar e achar bonito esse arco, que tem a fragmentação das cores. Não, eu não posso achar bonito isso, esse arco,
essas cores aí, porque é do movimento LGBT. Não, não é do movimento LGBT. Não é. Eles pegaram esse símbolo e estão usando esse símbolo como se fosse um símbolo que trouxeram aí da onde? Não. O arco de Deus trouxe esse colorido no céu, a fragmentação das cores primárias, que se colocou o nome de arco-íris, e o movimento LGBT pegou como se fosse dele. Mas não é. Isso daí é um arco que Deus colocou. E é muito bonito. E você achar bonito esse arco, absolutamente não quer dizer que você defende o movimento LGBT. Tá bem? Eu estou falando isso porque senão pode, não, ela está ligado aí. Não está ligado a nada disso. Claro que, pelo fato deles usarem da forma tão incisiva como usam, hoje, quando uma pessoa usa, olha como o diabo trabalha, olha como as coisas são. Hoje, a pessoa, se ela coloca esse símbolo em algum local, já identifica a pessoa como sendo do movimento LGBT, o que na verdade necessariamente não deveria ser. Mas é só mais para identificar essa questão. Bem, concluindo então essa questão como nós falamos, então vamos lá. Se o Deus de Adolf Hitler era Gadu, se Albert Pike foi o maior satanista que existiu dentro da maçonaria, e Gadu era o seu Deus, também esse deve ser o Deus, então, de alguns pastores ou reverendos e pessoas que estão envolvidos aí com a maçonaria. Isso é muito triste e deplorável, né? Olha, então nós falamos aqui da organização religiosa, eu coloquei aqui uma foto de uma loja maçônica. Hoje, como nós falamos, a maçonaria ela não é tão hermética assim, né? Ela é quase que uma organização discreta e não secreta. Porém, todavia, aqui tem uma foto de uma loja maçônica, onde existe ali as colunas JB. Nós podemos explicar uma outra oportunidade. Em algumas lojas, o teto, se você conseguir ver aí, ele tem os símbolos do zodíaco, e lá no fundo existe lá o Grande Oriente, o altar. E é exatamente nesse altar que fica ali os 3 símbolos principais da maçonaria: o compasso, o esquadro e o livro da lei. Os iniciantes sentam ao lado da loja, os mais já introduzidos na organização sentam em um outro lado. Do lado dos iniciantes é colocado um paralelepípedo bruto. Um paralelepípedo, esses que o pessoal calça a rua, que você vê em alguns lugares aí, é um paralelepípedo bruto. Isso quer dizer, quando ele entra na maçonaria, ele precisa ser lapidado. Aquela pessoa precisa aprender alguma coisa. Ela precisa ser lapidada. Ela não tem conhecimento. Ela veio das trevas. Olha a condição que o camarada que vai para a maçonaria dizendo ser cristão, ele é colocado ali. E o outro lado já é uma pedra trabalhada, já lapidada, lisa, porque ele já galgou alguns postos, alguns graus, tendo alguns conhecimentos, e por isso, então, agora a simbologia dessa pedra. Como nós falamos, por que se caracteriza por uma organização religiosa? Porque tem lá os seus funerais. No funeral, por exemplo, de um maçom, existe aquele ritual onde os maçons passam em volta da urna, do caixão, e cheiram lá um galho de acácia. Né? Também é feito isto. Creem na imortalidade da alma, na ceia mística que existe. Essa ceia mística acontece na sexta-feira, que eles chamam lá de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, que os católicos também chamam. E eles dizem, olha, nós estamos reunidos aqui hoje em nome de um dos maiores nomes que já existiram no mundo, Jesus Cristo. E aí entra aquela questão, como nós falamos, que o conceito que a maçonaria tem de Jesus é que é um espírito iluminado, um filósofo, um grande professor, um avatar, um guru, um grande líder, mas não um filho de Deus, ou sendo o próprio Deus encarnado. Aqui existe, depois nós vamos querer trazer de uma forma um pouco mais, com um visual melhor, mas existe aqui uma síntese das obrigações de quando a pessoa ela está sendo chamada para a maçonaria. Por exemplo, quando o camarada é convidado a ir para a maçonaria, é feito essa investigação social e é feita uma reunião com ele. Se ele está disposto, por exemplo, a contribuir financeiramente com a organização. Então,
Você que às vezes não gosta de contribuir financeiramente com a igreja, se vai para a maçonaria, tem que contribuir. A esposa da pessoa, né, ela também é consultada se ela se opõe a ele começar a pertencer à maçonaria e frequentar as reuniões na loja. Então, tudo isso é feito. Então, aqui é colocado dentro dessas minutas aqui, estas obrigações. Até um satanista pode ser maçom, como nós falamos. Olha aqui a foto desse camarada aqui, Albert Pike. Albert Pike foi um dos maiores satanistas que houveram e um grande mestre na maçonaria nos Estados Unidos. Foi ele quem introduziu a figura do bode de Mendes, de Baphomet. Então, o bode de Mendes, Baphomet, ele é uma simbologia do satanismo. Porque a cara do bode, nesse sentido, ela traz aquela imagem da estrela de 5 pontas, né? Os chifres do bode voltado para cima, as orelhas para baixo e o cavanhaque do bode. Então são as 5 pontas da estrela. E essa estrela, a estrela de 5 pontas, ela é muito usada na Wicca, que é uma linha de bruxaria, de magia, que alguns dizem ser mais light, se é que existe isso. Na verdade, não. A estrela de 5 pontas, segundo a Wicca e também o próprio pessoal que trabalha nessa questão, do bode de Mendes, explicando os direcionamentos que essa estrela representa, ela tem 2 coisas principais. Quando uma das pontas dela, que no caso é como a cabeça do bode aqui, o bode de Mendes, Baphomet, a ponta dela apontando para baixo, ela está buscando a Goécia. A Goécia são as energias negativas, as divindades negativas. Quando a ponta está para cima, porque ela tem 5 pontas a estrela, então se ela estiver para cima, obviamente embaixo não vão ficar nenhuma ponta. Então ela está buscando a teúrgia, que são as divindades, que são as energias positivas. Tudo está ligado a essa questão mística. Mas o importante é que nós sabemos, e você saber, que Albert Pike foi o maior satanista, um dos maiores satanistas que existiram dentro da maçonaria, e ele é quem traz a figura de Baphomet. Agora, escute uma coisa, não existe um bode dentro da loja maçônica, tá? Não existe. Aconteceu até por uma ocasião que nós estávamos em Manaus, realizando um trabalho ali, e a loja maçônica estava mudando de endereço, na mesma rua praticamente, saindo de um local, indo para um outro, e o pessoal lá da vizinhança fizeram até um plantão para ver a hora que iriam tirar o bode da loja antiga para levar para nós. Não existe esse animal ali. Agora, existem, sim, algumas questões místicas dentro da loja. Por exemplo, o momento da reflexão da vida, da alma, onde existe um crânio ali, não um crânio verdadeiro, mas até onde eu já vi, um crânio feito com material que reproduz ali um crânio humano, mas para a reflexão da vida, reflexão da morte, mas não existe ali o animal, o bode. Uma informação importante sobre Albert Pike, olha o que ele diz, veja o que declarou esse maçom, você que está envolvido com a maçonaria ou você que conhece alguém envolvido com a maçonaria. Ele diz assim: para vocês, soberanos grandes inspetores gerais, nós dizemos isto, que vocês podem repetir para os irmãos dos graus 32, 31 e 30. A religião maçônica deve ser por todos nós, iniciados dos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, Lúcifer é Deus. Olha o que ele diz aqui. E a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igual de Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Isso aqui não cheira um pouquinho coisa da esquerda? Não é? Que eles trazem aquilo que eles são, dizendo que os outros é que são. Ele está dizendo aqui que Adonai é o Deus das trevas, que o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus do mal, das trevas, e Satanás é o Deus da luz. É o contrário. É aquilo que nós vemos acontecendo. Isso está escrito nesse documento, né, em 14 de julho de 1889. Está valendo? Está.
Ele foi um grão-mestre da maçonaria, e a maçonaria o respeita como tal, porque ele acreditava que Satanás era Deus, e a maçonaria aceita se você crê que o diabo é Deus, então ele pode ser maçom. Agora, olha o que diz em Isaías capítulo 5, versículo 20. Vamos ver lá? Isaías capítulo 5, no seu versículo 20. Livro do profeta Isaías. Vamos lá, capítulo 5, no seu versículo de número 20. Diz assim: vamos colocar aqui. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. É exatamente o que o Albert Pike fez e falou e escreveu. Quando ele coloca ao contrário, ele diz que Satanás é Adonai, que ele é o Deus da luz, e que o falso Adonai, ou seja, o Deus da Bíblia, é o Deus das trevas. Ele está fazendo exatamente isto, colocando ao contrário, e o profeta Isaías já vinha dizendo, antes mesmo da existência desse herege, desse satanista, dizer o que disse, dizendo, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, e que fazem das trevas luz e das luzes trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Bem, então aqui a Bíblia mostra essa situação e essa posição dentro da maçonaria daqueles, por exemplo, que com certeza existem satanistas dentro dessa instituição. Aqui nós temos uma gravura da iniciação do juramento. Quando o camarada vai para a maçonaria, para ser introduzido na maçonaria, então ele vai passar por um juramento. E aqui existe uma gravura que mostra como é feito isto. E nós vamos ler a respeito desse juramento. Aqui é uma gravura, mas aqui existe uma foto ao lado esquerdo. Aí você pode ver essa foto. Fica bem caracterizado quando a pessoa, quando o homem está indo lá. Sim, quando eu digo homem, é importante entender uma coisa. A maçonaria, ela é uma organização hermética, fechada, secreta ou discreta, mas até hoje ela é exclusivamente de frequência masculina. Os homens, somente os homens é que são chamados a pertencerem à maçonaria tradicional. Existe uma certa maçonaria, uma organização às mulheres? Sim, existe, são chamadas filhas de Jó. Mas aí não é a maçonaria clássica. E os jovens, filhos de maçons, jovens que estão sendo aí preparados a introduzir as filhas da maçonaria, são colocados na ordem de Molai. Mas a maçonaria, a ortodoxa, somente os homens é que pertencem e que adentram a ela. E aqui, então, nesta foto, existe esse camarada aí, com os olhos vendados, uma das mangas da camisa dobradas até o cotovelo, a perna, ao contrário, no caso, se foi dobrada a manga da camisa do lado direito, a perna esquerda dobrada, uma corda no pescoço, a camisa desabotoada, ou seja, colocando o ser humano aqui, essa pessoa, numa mazela total. O que primeiro quer dizer assim, a pessoa não enxerga nada. Bem, para que ele vá participar de um grupo como esse, espiritualmente, ele não enxerga nada mesmo. O difícil é você imaginar uma pessoa que se diz cristã passar por um procedimento como esse, passar por um ridículo como esse, passar por uma humilhação como essa, né? Ter a sua camisa aberta, a calça arregaçada até o joelho, uma corda no pescoço, estar vedado sem enxergar nada. E aí ele vai passar pelo juramento. E eu vou ler aqui para vocês o que é o juramento. Talvez esteja pequenas letras aí, mas eu vou ler para você. No primeiro grau da maçonaria, o candidato admite que é profano e que está nas trevas em busca de luz. Para a maçonaria, afirma que todos os que não são maçons estão em trevas. Olha só. Aí existe o momento da confissão. O profano, que é o iniciante, aproxima-se lentamente com os olhos vendados e, ao entrar na loja, o irmão esperto aqui não é porque ele é esperto de malandragem, é um grau que existe, tá bem? O irmão esperto toca-lhe o peito com a ponta de uma espada e então segue
o seguinte interrogatório. O venerável lhe pergunta, que é um outro grau, lhe pergunta assim: vês alguma coisa, Senhor? E a resposta do profano é imediata: não, Senhor, não está vendo nada. O venerável prossegue: sentes alguma impressão? O profano responde: o contato de um objeto aguçado sobre o meu peito, ou agudo, né, sobre o meu peito, que no caso é a espada. O venerável então diz: a uma cuja ponta simboliza o remorso que há de perseguir-vos se fordes traidor à associação que deseja pertencer. Essa cegueira que você tem vos acha é símbolo mortal que não conhece a estrada e a virtude dos ideais principais e a percorrer o que quer o Senhor. E aí o profano responde: ser recebido como maçom. Então o venerável lhe diz: é esse desejo, filho de vosso coração, sem nenhum constrangimento ou sugestão? E ele diz: sim, Senhor. E aí o venerável responde dizendo a ele: previno-vos, Senhor, que se a nossa ordem exigirá de vós, ou melhor, a nossa ordem exigirá de vós um compromisso solene e terrível, se vos tornardes maçom, encontrar em nossos símbolos o terrível ou alguma coisa dessa natureza. O profano termina dizendo ao profano: se violar esse juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e o meu corpo enterrado nas areias do mar, onde o fluxo e refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com todos os homens. Amém. Então, o profano, chamado profano, ele faz esse juramento e diz que se ele contar os segredos maçônicos, ele pode ser morto então. Na verdade, isso aqui não passa apenas de um discurso. Hoje existem centenas e milhares de maçons e ex-maçons. Então não existe essa questão de matar um ex-maçom. O camarada saiu da maçonaria, vai morrer, isso aqui vai acontecer. Mas veja que é um juramento, que é algo muito sério para que um suposto cristão venha participar. Agora, a Bíblia vem falando, em Efésios 5:12 ou 5:8, que nós saímos das trevas e fomos para a luz. Como pode, então, a pessoa dizendo ser cristã pertencer à maçonaria, sendo chamado de profano e dizer que está, melhor dizendo, nas trevas? Vamos ler lá Efésios capítulo 5. Efésios, no seu capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Efésios capítulo 5, vamos lá. Efésios capítulo 5, no seu versículo de número 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Ou seja, se a palavra de Deus está dizendo que a partir do momento que eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu tenho agora uma aliança com Deus, o Deus da Bíblia, e eu estou andando na luz, como uma pessoa agora ela vai se dar ao desplante de participar de um juramento aonde ela diz, inclusive, ela aceita dizer que não enxerga nada, que é profana, que está nas trevas e que somente a partir dos conhecimentos da maçonaria é que ela vai se libertar de tudo isso. Não é possível. Não é possível isso. Então, aqui nós mostramos e vemos que a questão da maçonaria para aquele que se diz cristão, ela não é possível. Aqui alguns símbolos da maçonaria na nota de $1. A nota de $1 ela é toda recheada de símbolos maçônicos. Tomaram uma água aqui na nossa caneca, agora hoje nós estamos aqui com deixa eu mostrar aqui, ó, uma caneca a preta, né? Olha só, tínhamos a branca, agora a preta. Logo, logo, como nós estamos falando, nós vamos ter ela disponibilizada aí para você que quiser, tá bem? Ter aí também a sua caneca, o que diz a Bíblia. Olha que linda caneca, tá bem? Camiseta também.
tá? Para que você possa aí estar divulgando até o trabalho e tendo aí uma camiseta bonita com os dizeres, o que diz a Bíblia, e também essa caneca aí para você tomar o seu café da manhã, tomar sua água gelada, tá bem? Vamos lá, olha só, os símbolos da maçonaria na nota de $1. Você tem ali a chave que simboliza o segredo, tem o olho que tudo vê, está no topo da pirâmide. Existe ali a balança que traz a ideia do equilíbrio e da justiça que a maçonaria se propõe a trazer, o que, na verdade, na prática, principalmente nos últimos dias, nós temos visto que não é nada disso, tá bem? Não é nada disso. A maçonaria está por trás de uma série de questões aí, de injustiças que nós vemos e legislando em causa própria. Pronto, é isto, né? Mas a nota de $1 tem todas estas simbologias, né? A pirâmide, a águia que tem o poder, as estrelas, né? Em volta da águia, que simbolizam as lojas maçônicas nos Estados Unidos, as 13 primeiras lojas maçônicas, e essa simbologia. Também a simbologia, os símbolos dentro dessa organização que estão mais ligados a uma reflexão sobre a origem da maçonaria na maçonaria operacional, onde tem lá o compasso, o esquadro, as colunas, o nível, todos são instrumentos que um pedreiro usa, que um construtor usa. Então traz essa reflexão aí. Além dessas simbologias e elementos, existe a simbologia de alguns sinais, melhor dizendo. Então já não são simbologia, são sinais. Então o maçom, ele aprende alguns sinais que ele usa em momentos de socorro, de ajuda. Por exemplo, se o maçom ele estiver com o seu carro quebrado, à beira de uma estrada, e ele para o carro ali, ele precisa de uma ajuda, a forma como ele para ao lado desse automóvel, do carro dele, um maçom que estiver passando vai reconhecer. Só que quando ele reconhece, ele chega próximo e faz uma pergunta. Normalmente, como eu disse, nós não podemos dogmatizar todas elas, mas uma das perguntas que é feita é: és maçom? E se ele é um maçom, ele diz: assim como sou, meus irmãos me reconhecem. E aí existe uma senha que é falada entre eles, dependendo da loja maçônica. Do Grande Oriente, do rito escocês, do rito York. Só que essa senha ela é mudada a cada 6 meses, semestralmente. Isso para evitar que alguém que não é mais maçom esteja usando desse subterfúgio. Ou que saiba, né? Alguém pergunta: és maçom? Assim como sou, meus irmãos reconhecem, tá? Vai ser ajudado. Então, existe essa... E existe um grande símbolo maçônico, praticamente, que é fazer o sinal da pirâmide em cima da cabeça, que é um dos maiores símbolos de ajuda maçônica. Existe a história também dentro da maçonaria de que quando Salomão deu a planta do templo a um dos construtores, existiam alguns outros construtores ali que ficaram, podemos colocar aí essa palavra, vamos usar aí, com inveja ou com raiva, alguma coisa assim, porque eles não tinham acesso a esse material que seria a planta do templo, e eles perseguiram Irã Abif. Irã Abif é quem tinha... o nome de Irã Abif é citado na Bíblia, com uma pronúncia um pouco diferente, mas Irã Abif é o mais conhecido no meio da maçonaria, onde ele recebe 3 golpes e ele morre. Mas quando ele está recebendo esses golpes, ele diz: quem ajudará o filho da viúva? Então hoje, uma das frases mais fortes que um maçom possa pronunciar no momento de ajuda é: quem ajudará o filho da viúva? Irã Abif, ele pronunciou, ele fez esse pronunciamento. Já estamos aqui, então, partindo já para o final. A Bíblia, ela mostra que a maçonaria se vangloria de usar a Bíblia como palavra de Deus, mas ela usa somente como simbologia, mas não obedece. Então isso não muda exatamente nada em relação a esse posicionamento. E a Bíblia é para ser obedecida. Isaías capítulo 8, versículo 20 fala sobre isso.
A Bíblia, ela é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,15, 16, 17, nós lemos lá, quando Paulo, falando a Timóteo, ele diz no versículo 15, que desde a tua meninice conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, quando a Bíblia diz isso, ela está chamando para si toda a responsabilidade que ela tem em nos conduzir até Deus e mostrar o querer de Deus, as determinações de Deus. Então, não é possível, sempre nós estamos repetindo isso, que uma pessoa que se diga cristã estar envolvida com a maçonaria, onde ela despreza a Bíblia nesse sentido. Para finalizarmos, então, eles negam, então, Jesus como o único Deus. O maçom, ele não só retira o nome de Jesus da Bíblia, como também proíbe que se façam orações em nome de Jesus. E aqui, como eu falei, né, no relato nosso aqui, tem um texto que foi dado por um ex-maçom, onde está escrito assim: o vigilante, que é um grau dentro da maçonaria, chamou-me em particular e repreendeu-me claramente. Ele disse que eu tinha usado o nome de Jesus no encerramento da minha oração. Por isso ele disse que eu poderia ser repreendido. Fui chamado à secretaria escocesa, ou seja, essa loja, ela é do rito escocês, para ouvir sobre a maneira imprópria de orar. Não foi para chamar para dizer a maneira própria de orar. Foram lá para chamar ele para falar da maneira imprópria de orar. E qual seria a maneira imprópria de orar? Falar o nome de Jesus. Ele foi delicado, mas me proibiu encerrar qualquer oração em nome de Jesus. Ele me disse: faça uma oração universal. Universal, eclética, por quê? Porque Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é Deus para a maçonaria. Consequentemente, então, nós vemos o quê? Que uma organização secreta como essa, ou discreta, com tantos símbolos ocultistas, satanistas, com pentagrama, pirâmide, práticas esotéricas, cabalísticas, com doutrinas contrárias à Bíblia, não pode estar sendo agora frequentada, ou não deve ser frequentada, por pessoas que se dizem cristãs. Então, um cristão não deve ser maçom, não pode ser maçom, não há como ser maçom, seja ele membro de uma denominação ou o próprio líder. Isto, na verdade, é um grande engano. Cristianismo e maçonaria não podem andar juntos. Como diz a palavra de Deus, como podem caminhar juntos duas pessoas se não concordar? Nós finalizamos aqui esse assunto. Como eu disse, existem muito mais questões a serem clareadas aqui, que devem vir à luz e assuntos dentro dessa questão. Obviamente nós não temos tempo para isso, mas com o tempo que nós temos e com o passar dos dias, nós vamos estar falando novamente sobre esse e outros assuntos, e várias outras questões que deveriam ser faladas vão estar em pauta com toda certeza. Deus abençoe sua vida, obrigado aí pela participação. Continue, depois que a live terminar, eu quero pedir a você que faça seus comentários, né? Se você tem alguma dúvida, algo que você queira saber mais, tá bem? Você pode estar falando conosco. Olha, nós temos aí também o Pix, que nós sempre estamos falando, é para que você possa nos ajudar no canal. Nós, às vezes, até temos algumas dificuldades na hora da transmissão, isso porque nós precisamos de equipamentos melhores, de uma condição melhor, e você pode estar ajudando o ministério. Pode ter certeza que você estará semeando em terra boa, em terra frutífera. O primeiro sentimento que nós temos, e o máximo, é que Deus, através desse ministério, o que diz a Bíblia, esteja falando no seu coração, trazendo informação e esclarecendo muitas dúvidas, tá bem? Então, se você puder nos ajudar, aí está o Pix, está aqui do lado,
aqui, melhor dizendo, né? Não, do lado de cá, aqui, onde você pode estar aí contribuindo conosco. Vou pedir a você mais uma vez que se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bem? Dê o like, compartilhe, acione o sininho, isso é importante. Faça os comentários para que nós possamos ainda avançar mais com o propósito do nosso canal, tá bem? Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar com a próxima live agora na quinta-feira. Nós fizemos uma enquete e o pessoal achou melhor, nós estamos realizando as lives nas segundas-feiras e nas quintas-feiras às 20 horas. O horário às 20 horas fica mantido. Então, hoje, segunda-feira, nós voltamos agora com a nossa live na próxima quinta-feira. Tem alguns vídeos aí rolando, você vai assistindo, vai compartilhando e que Deus abençoe a sua vida e até quinta-feira, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.